You should eat more fruits and vegetables. You must study for your test. You have to watch this video. Entendeu ou não entendeu o que estamos falando? Quais são os significados? Estas frases, o que elas têm em comum? Sabe responder algo sobre isso? Não? Então você está no lugar certo. Aqui te ajudaremos com o nosso intensivão. É um projeto incrível que ajuda principalmente aquelas pessoas que querem fazer prova, vestibulares, concursos, simulados, qualquer avaliação desse tipo, com conteúdos da língua inglesa. Fique e assista o vídeo até o final. Meu caro buscador de conhecimento e futuro desbravador da língua inglesa, o universo do inglês é fantástico. É importante que a gente esteja sempre atualizado com este conteúdo para estar um pouco à frente. Então resolvemos fazer esse tipo de vídeo e hoje trataremos sobre alguns modal verbs. Should, must, have to. Qual é a relação entre eles? Quais são suas diferenças? Você vai conferir neste vídeo, que é um vídeo prático, que você vai poder praticar, tirar suas dúvidas e aprender muito. O que você deve fazer para não perder esse tipo de conteúdo? Matricular-se aqui na nossa escola, responder a chamada e ativar o sininho das notificações para sempre ser avisado. E segundo, fazer a coisa certa neste vídeo. Como é a dinâmica? A dinâmica é a seguinte: eu vou colocar frases, situações de múltipla escolha, que vocês vão analisar a minha explicação, vai dar pausa no vídeo, responder em uma folhinha, apenas as respostas de cada questão. Depois solto o vídeo, eu vou explicar até que você chegue na solução. Finalmente, colocarei a resposta na tela e você vai conferir os seus acertos, os seus erros e o melhor de tudo, compreender por que errou e também por que acertou. Vamos começar? A partir de agora, look at the board. Primeira frase. What is the incorrect sentence? Qual é a sentença incorreta? Mary must go to the dentist. They have to walk up early. You should stop to smoke. Peter has to work this weekend. Qual está incorreta? Esta não é muito fácil porque traz uma certa particularidade. Mas vamos à segunda questão. Martha, be at home. Look at her car in the garage. Para completar essa frase, eu devo usar has to, letra A, should, letra B, have to, letra C, must, letra D. Escolha aí, esta está um pouco mais fácil. Terceira questão. What is the idea of the modal verb? Então, qual é a ideia do verbo modal aí nesta frase? Peter mustn't work today. He is very sick. Então aí, o que temos aí? O mustn't. Dessa forma, o mustn't está indicando deduction, obligation, prohibition ou advice. Dedução, obrigação, proibição ou conselho. Faça a sua escolha e marque. Quarta questão. Where is the obligation? Onde está a obrigação? Mary must be a doctor, letra A. Letra B. Suellen has to travel to London tomorrow. Letra C. John should do more physical exercises. Ou letra D. David must not sit on this desk. Qual indica obrigação? Esta não está difícil. Então agora, dê a pausa, responda e já já teremos a solução destas questões. Então, fez a coisa certa? Está preparado aí para analisar e ver se você errou ou acertou as questões? Então, colocaremos a partir de agora a solução do problema. Acompanhe passo a passo, não daremos a resposta de cara. Faremos você pensar um pouquinho mais. Então,
Let's go? What is the incorrect sentence? Qual é a sentença incorreta? Letra A. Mary must to go to the dentist. Letra B. They have to wake up early. Letra C. You should stop to smoke. E letra D. Peter has to work this weekend. Qual é que está incorreta? Na letra D, Peter has to. Nós temos aqui um sentido de obrigação. Quando temos o verbo have com o to, traz um sentido de obrigação. Mas aqui está tudo correto. Por quê? Porque Peter tem logo após o has. Quando é terceira pessoa do singular, ou he, ou she, ou it, então usamos não o have, usamos o has. E seguido do to e do verbo work, que é o verbo principal. Peter tem que trabalhar este fim de semana. Na letra C, you should stop to smoke. Should dá ideia de conselho. Como dá ideia de conselho, aqui na frase you should stop to smoke, tá tudo certinho. Sujeito you, should logo na sequência com o stop, aqui não temos o to. O único modal que temos o to aí é o have. Então, nesse caso, nesta frase aqui, como não tem o to, está correto. E aqui indica o conselho. Você deveria parar de fumar. Então, obedece o conselho quem tem juízo. Letra B. They have to wake up early. Foi como explicamos há pouco tempo. Temos o sujeito they, have to está certo. O have está concordando aí com o sujeito. Se fosse he, she ou it, seria has. Mas as outras formas são todas have. E é seguida do to, porque aí também vai denotar exatamente obrigação. Eles têm que acordar cedo por algum motivo. Mas a letra A é a errada. Por quê? Must to não existe. Mas, professor, um erro tão simples? Sim. Não se tem o to depois do must. A maioria dos modais não se usa. Usamos com ought to, usamos com have to. Mas must não tem a partícula to. Este é o erro. Segunda questão. Martha, be at home. Look at her car in the garage. Isso aqui é interessante. O segredo está justamente no verbo be. Observe como vamos analisar. A frase diz mais ou menos assim: Marta, ser ou está em casa, olhe o carro dela na garagem. Veja, aqui não existe uma certeza na frase. Aqui eu quero indicar uma dedução. Qual é o modal que eu vou usar para reforçar essa dedução? Seria a letra A, has to? A gente vê que não, porque a gente observou que o has ou have to, ele é usado em obrigação. Aqui não tem obrigação de estar em casa. Aqui é uma dedução. Na letra B, should. Should é usado para conselho. Aqui não está se aconselhando para a questão de casa. Aqui é uma dedução. Letra C, o have to, mesma coisa da letra A. Não queremos aqui uma obrigação. Então, marcou correto. Quem marcou letra D, must. Must be. Deve estar em casa. Então, o must be é um indicador de dedução. Não esqueça disso. Terceira questão. What is the idea of the modal verbs? Então, qual é a ideia? A ideia embaixo desse mustn't é uma ideia que traz algo negativo. E qual deve ser a ideia abaixo que vai ser coerente e se referir a esse mustn't? Letra A, dedução? Não. Dedução já sabemos que é o must be. Então, este não é. Letra B, obligation? Obrigação? Não. Obrigação seria o must sozinho, sem estar na forma negativa, ou have to. Então, não é o caso. Letra C, prohibition. Isso exatamente é a letra C a correta. Peter não deve trabalhar hoje. Ele está muito doente. Ou seja, aqui está dizendo para ele não trabalhar. É uma proibição. Sabemos que é meio estranho essa proibição. É porque o efeito do verbo modal na frase é justamente esse. Tudo que for feito através do modal é de uma forma leve, de uma forma mais educada.
Não está dizendo não trabalhe, apenas dizendo que não deve trabalhar. Então, na forma negativa, o sentido de must é proibição. E já está descartado, mas letra D, advice. Não é um conselho. Para ser um conselho, deveria ser aí should. Quarta questão. Where is the obligation? Onde é a obrigação na frase? É muito fácil. Vocês devem concordar comigo. Por tudo que eu expliquei até agora, é muito fácil encontrar a resposta certa. Mas vamos analisar. Seria a letra A, Mary must be a doctor? Não. Aprendemos que must be é deduction, dedução. Mary deve ser uma médica, uma doutora. Por alguma forma, alguém suspeita disso. Mas não é obrigação. Então, não é esta. Vamos à letra B. Suelen has to travel to London tomorrow. O que foi que eu falei sobre o have to ou has to? Lembra por que o has to é usado nessa frase? Respondeu correto quem disse que por causa de Suelen, que é she. Quando é he, she ou it, usamos has. E qual é o significado do has to dentro de uma frase? Ou have to? Obrigação. Já encontramos aí facilmente a resposta B como a que indica obrigação. Mas como é de costume, vamos analisar a C e D. John should do more physical exercise. O que foi que eu falei sobre should? Indica o quê? Conselho, advice. Letra D. David must not sit on this desk. Então, David não deve sentar nesta banca. Deve ter algum problema porque deve estar pintada, não pode sentar. De uma certa maneira, está proibindo. Então, na letra D é proibição, na letra C é conselho, na letra A é dedução, mas a obrigação é na letra B. E acertaram? E agora? O vídeo acabou? Você está gostando? Entendeu um pouco mais do assunto? Se sente mais preparado para a prova? São questionamentos que só você saberá responder. Mas eu vou responder um por você. Não, o vídeo não acabou. O vídeo ainda continua com a nossa bonus question, a nossa questão bônus, que segue a mesma dinâmica anterior. Ou seja, é uma questão só, um pouquinho mais trabalhosa. Você vai analisar, prestar atenção na minha explicação sobre ela, dar a pausa, responder e depois conferir da mesma forma. Mas coloque aqui na área de comentários se você está gostando da nossa iniciativa, que vídeos você quer assistir, qual é o assunto que está te dando trabalho em inglês. Coloque aqui e eu te ajudarei com certeza. Vamos à nossa bonus question. Which sentence below is incorrect according to the use of modal verbs? Então, qual a sentença abaixo, está incorreta de acordo com o uso dos verbos modais? Seria a letra A, you mustn't come back to home late. Ou a letra B, must you copy this exercise? C, Meg should buy a new car. Letra D, have you to travel so early? Então, de acordo com o que explicamos, talvez não tenhamos falado totalmente tudo que se tem que falar sobre verbos modais, ainda que a gente tenha escolhido 3 verbos, should, have to e must, mas aí vamos analisar. Vamos explicar algo. Quando o verbo modal está na forma negativa, colocamos o not logo após o verbo. Quando ele está na interrogativa, devemos colocar no início da frase o verbo modal e a interrogação no final. E também devemos observar que os modais, entre eles, principalmente o verbo modal que é auxiliar e o verbo principal que vem depois, não temos a partícula to, a não ser o caso do have to, do has to. Devemos colocar o verbo modal no sentido de obrigação. Sabendo disso, qual é a alternativa que está incorreta? Dê a pausa no vídeo, preste bastante atenção e voltaremos a analisar a questão passo a passo. Bem, meu caro buscador de conhecimento, fez a coisa certa, deu a pausa no vídeo, então vamos à correção desta questão, que é a nossa questão bônus.
Letra A. You mustn't come back to home late. Temos aí o modal must, seguido da negativa, né? Esse N''T, que é uma forma abreviada. Depois temos o verbo come back, to home late. Não temos a partícula to entre o modal e o verbo principal. Essa aí está correta. Vamos analisar agora a letra B. Must you copy this exercise? O que é que acontece aqui? Falamos nesse instante. Nesta frase B, o must é o verbo modal. Está no início da frase. Antes do sujeito, que é you, e copy é o verbo principal. Quando o verbo modal está no início, está indicando que tipo de frase. Então, cadê a interrogação? Where is interrogation? Não temos a interrogação aí. Neste caso, devemos colocar a interrogação. Encontramos a alternativa incorreta, letra B. Mas, como é de costume, vamos verificar as outras duas. Letra C. Meg should buy a new car. Meg é o sujeito, should é o modal, não tem a partícula to depois, buy é o verbo principal, a new car o complemento, esta está corretamente aplicada. Lembrando aí que esse should indica conselho, advice. Letra D. Have you to travel so early? Have é o verbo modal, que está no início da frase. Temos o sujeito you, partícula to, que nesse caso é obrigatória porque indica obrigação. Travel é o verbo principal. A interrogação no final corretamente. Então nessa letra D aconteceu o que deveria também ter acontecido na letra B. A letra D está correta. Então realmente a frase incorreta é a letra B. Acompanhou o vídeo até aqui, meu caro buscador de conhecimento e querido desbravador dessa língua inglesa tão fantástica. Espero que tenha feito a coisa certa, tenha aprendido muito sobre isso. Como eu disse inicialmente, deixarei aqui uma lista de cards que te ajudará a entender um pouco mais sobre esse universo do verbo modal. E na tela final, deixaremos uma playlist denominada Vocabulary. Para que serve essa playlist? Para você treinar um pouco de vocabulário, fortalecer os seus conhecimentos de entendimento da língua inglesa. Nosso intensivão continua a todo vapor. Teremos outros vídeos aqui para te ajudar. Coloque aqui na área de comentários que outros temas você tem dificuldade e quer estudar para se preparar para seu vestibular, para seu concurso. Deixe essa sugestão aqui e faremos um vídeo especialmente para você. Vamos ficando por aqui e nos encontraremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.